Percy Jackson de Pianos finalmente está ganhando uma adaptação digna. E depois de ver, 2 filmes discutíveis, a Disney comprou os direitos dessa série e fez uma primeira temporada espetacular, mesmo que tenha suas certas diferenças do primeiro livro, Ladrão de Raios. E a segunda temporada de Percy Jackson chega 1000 vezes melhor do que a primeira, sendo que eu amei a primeira, não estou falando mal dela em nenhum momento aqui. Então, se ela chegou melhor, é porque está espetacular. Ainda mais se a gente comparar com aquela bomba que foi o filme O Mar de Monstros, né? Sim, agora que Percy Jackson tem uma adaptação boa, eu finalmente posso falar com propriedade daquele filme, que é horrível. Mas esse é assunto para outro vídeo, caso vocês queiram, porque aqui hoje nós viemos listar as diferenças entre a série e o livro O Mar de Monstros. Inclusive, vocês podem estar percebendo aqui que talvez meu Mar de Monstros ele é um pouco diferente, mas é porque eu emprestei para alguém, essa pessoa roubou, nunca me devolveu, então eu perdi meu querido e tive que comprar de novo. Mas ele está aqui. O primeiro episódio da segunda temporada de Percy Jackson adapta do capítulo 1 ao capítulo 5 do livro Mar de Monstros. Tem diferenças sim, diferenças significativas até, que estão bem diferentes do que acontece no livro, mas nada que atrapalhe o andamento da série ou a essência. Qual é o maior problema daqueles filmes? Que eles fizeram Percy Jackson não ser Percy Jackson. A essência de Percy Jackson sumiu. O Mar de Monstros você não sente porra nenhuma. Ele é totalmente diferente, ele é um filme que pega o livro e taca pelos caralho. Diferente da série que faz as diferenças, mas ainda assim você consegue sentir todo o texto do Rick Riordan lá. E a primeira grande diferença diz exatamente sobre isso, porque o sonho do Percy com o Groover é totalmente diferente no livro do que é na série. No livro também acontece logo de início, logo no primeiro capítulo. O Percy está sonhando com o Groover e esse sonho acontece nada mais nada menos do que na Flórida. O Percy sonha que o Groover está em perigo, ele está em algum lugar da Flórida fugindo de um monstro que o Percy não consegue identificar que monstro é esse. Só sabe que ele é grande, que ele faz barulho quando anda e tem um rugido muito alto. O Groover ele sai correndo entre as ruas da Flórida e acaba entrando sem querer numa loja de vestidos. De noivas, sim. E a todo momento o Groover fica falando: eu preciso sobreviver porque eu preciso alertar a eles. E isso inclusive fica na cabeça do Percy depois por um tempo, que ele fica perguntando, ele tem que alertar a gente sobre o quê? Ou ele tem que alertar quem sobre o quê? A cena ela acontece bem rapidamente ali, logo depois o Percy ele já acorda e fica totalmente assustado, ele sente uma presença estranha dentro do quarto dele, mas não é nada tão épico quanto acontece na série, que acontece de uma forma totalmente diferente. Na série fica mais escancarado que o Groover ele tá nessa busca por Pan. De início a gente não sente que é um sonho do Percy com o Groover, mas a gente vê que é totalmente diferente do livro, porque enquanto no livro o Groover está na Flórida, numa cidade, fugindo de um monstro, na série ele está como se fosse em uma de suas aventuras no meio da floresta. Ele recebe um chamado de Pan, onde ele acha uma flauta, e assim que ele toca a flauta, ele acaba achando um pequeno chamado de Pan. A cena ela fica um pouco mais misteriosa a partir do momento que nós damos de cara com a Alison, a Ali. Quando o Groover fala para ela que ela não deveria estar ali, nem ela, nem os outros campistas, porque eles são proibidos de procurar por Pan, a Alison solta a frase que diz que eles não são mais campistas, eles não fazem mais parte do acampamento, o que já deixa logo de cara que eles estão sim seguindo o Luke. Porém, enquanto o Groover está atrás da falta de Pan, porque ele quer achar Pan, Ali e os outros ex-campistas que estão ali simplesmente à procura do Velocino de Ouro. Quando eles percebem que o Groover está muito perto de achar isso, inclusive porque ela acha um pequeno fio dourado na flauta que o Groover está olhando, inclusive deve ser muito bom não ser míope para poder enxergar isso. Eles começam a correr atrás do Groover, e enquanto Alison vai atrás dele, ele acaba sendo atacado por um monstro do mar. É então quando Percy acorda do seu sonho, na série de forma muito mais divertida, obviamente, e nós damos de cara logo com a segunda diferença. Na série, o Percy e o Tyson já se conhecem há muito tempo, assim como eles já se conhecem no livro também há certo tempo. Porém, a diferença aqui é que o Tyson mora com o Percy na série. No livro, Tyson é um garoto sem teto que frequenta a mesma escola que o Percy, a escola Marietta, que é uma espécie de escola experimental onde pela primeira vez o Percy se deu bem e não entrou em nenhuma confusão ou foi expulso. Isso é uma conquista para o nosso garoto. Até porque o Percy fala que é meio que impossível ninguém passar de ano ali, já que eles até não recebem nota, né?
Na série nós até vemos que o Percy explica que ele e o Tyson estudam na mesma escola, porém é dito que a mãe do Percy adotou o Tyson e matriculou ele na mesma escola que o Percy. No livro é totalmente diferente. Tyson, ele ingressa nessa escola por ser um garoto sem teto e o Percy e ele criam uma certa amizade muito grande porque o Tyson sofre muito bullying. Pelo jeitão dele ser desengonçado, por ele ser muito maior do que as crianças da idade dele que estudam naquele colégio. E daí que eles começam a criar essa certa amizade. Inclusive, o Percy, ele é quase que um protetor do Tyson ali. Ele defende o Tyson dos garotos que fazem bullying, inclusive do menino que faz bullying com ele lá, que eu esqueci o nome dele agora. E isso abre margem, inclusive, para a grande revelação de que o Tyson, ele é um ciclope. Isso porque o Percy mesmo fala que sempre que ele olha para o Tyson, ele vê algo diferente, mas ele não consegue entender o que ele é. Ele acha de início que é por conta dos dentes tortos do Tyson, que ele não consegue prestar atenção nos olhos do garoto, mas a gente sabe muito bem que é meio que a névoa protegendo o Tyson das pessoas verem que ele é um ciclope. E isso é diferente da série, que o Tyson mora com o Percy e com a série. E daí eles resumem basicamente todo o primeiro e o segundo capítulo nisso, onde já parte logo para eles encontrando com a Annabeth. Ah, e eu quase esqueci de mencionar que o Tyson ser um ciclope é revelado apenas no terceiro capítulo do livro, mais exatamente na página 38, logo após o primeiro ataque ao acampamento. E aqui é que vem a terceira diferença entre o livro e a série. O ataque dos monstros ao Percy, Tyson e Annabeth não acontece exatamente igual na série. Ela é dividida em duas partes. Nós temos o primeiro ataque, que acontece no segundo capítulo do livro. Durante a aula de educação física, o Percy e o Tyson são atacados pelos Lestrigões dentro do próprio colégio, na quadra de queimada. O Percy, ele tem esse primeiro contato com os Lestrigões numa cena do livro onde ele está dentro da sala de aula e ele percebe que existem garotos diferentes nesse colégio, garotos que ele ainda não tinha visto. E como é o último dia de aula, ele acha apenas que são garotos ali visitando o colégio. Até porque eles estão com aquele cartãozinho de identificação com nomes que, sei lá, somente a quinta série usaria. E durante a aula de educação física, durante a aula de queimada, o Tyson diz pro Percy que aqueles adolescentes, aquelas crianças têm um cheiro diferente. De início, o Percy ele meio que não entende porque o Tyson tá falando isso, mas logo depois eles se revelam Lestrigões, monstros canibais. Essa é uma das minhas cenas favoritas do livro. Eu realmente devo dizer que eu fiquei decepcionado porque ela não está na série. Quer dizer, ela tá na série, mas de forma um pouco diferente. Mas essa cena no livro, ela é muito boa. Até porque ela acontece dentro da quadra de queimado do colégio, com alunos do colégio lá dentro. Sim, enquanto os Lestrigões estão jogando bolas, pegando fogo pra cima e pra baixo, tentando queimar os alunos para ter seu churrasquinho, o Percy e o Tyson começam a armar um plano para que eles consigam acabar com isso. Porém, esses bichos são extremamente fortes. O treinador do colégio está lá petrificado. Ele não consegue nem entender o que está acontecendo. É como se a névoa estivesse falhando um pouco, porque as crianças estão em pânico dentro dessa quadra. Até que quando Percy está quase morrendo, um dos Lestrigões misteriosamente é rasgado ao meio, até aí que ele vê a Annabeth, que chega para salvar o garoto. É aí que os três eles vão em direção ao acampamento meio sangue dentro do ataque das Irmãs Cinzentas, onde acontece um outro ataque com outros monstros que não são os Lestrigões. No livro, esse segundo ataque no acampamento é feito pelos touros de Colquida criados por Hefesto. Na série, essa cena de queimado e a cena do ataque dos touros de Colquida são unidas em apenas uma única cena, que é a cena que eles chegam ao acampamento e eles dão de cara com os Lestrigões, que não existe touro, só Lestrigões. Foi uma jogada para deixar as coisas mais dinâmicas, mais rápidas e talvez economizar dinheiro? Sim. Perdeu a melhor cena do livro? Sim. Mas não vou reclamar porque de qualquer jeito ainda assim ficou boa. Acontece que a cena acontece basicamente do mesmo jeito. A diferença ali é que agora o Percy, o Tyson e a Annabeth estão fugindo dos Lestrigões, que ainda continuam jogando bolas de fogo em cima deles. Ah, e uma outra diferença aqui um pouco mais rápida é que nessa cena no livro, a Clarice e alguns outros campistas estão ajudando outros campistas que estavam sendo atacados pelos touros de Colóquia a não morrer. A Clarice consegue salvar cerca de 4 ou 5 campistas, mas tinha outros 6 que estão sendo atacados, e nisso a Annabeth e o Percy meio que ficam nessa de tentar chamar a atenção dos touros para que eles não matem os campistas. Uma outra curiosidade é que essa cena ela existe no filme de forma ridícula, horrível. Eu odeio esse filme. Assim, eu estou citando porque no filme tem os touros de Colquida, mas se eu não me engano não tem os Lestrigões. Ela é horrível. Se vocês quiserem eu posso fazer uma diferença entre o Mar de Monstros e o Mar de Monstros série. Sério.
Que filme horrível. Porém, contudo, entretanto, na série, logo depois que os Trigões são vencidos ali pela Clarice, a Annabeth ela fica meio que encucada por que ela foi chamada para ali, ou por que os Trigões conseguiram entrar no acampamento meio sangue, né? Assim, ultrapassar a barreira da Thalia. Assim que eles chegam lá, eles descobrem que a nossa queridíssima árvore de Thalia está sendo envenenada. E aqui vai a quarta diferença entre o livro e a série. No livro, nós não sabemos de primeira mão, apesar da gente imaginar realmente quem fez isso, né? Porque nosso queridíssimo vilão Luke tá aí pra vida, mas fica muito implícito quem realmente foi que envenenou a árvore de Thalia. Esse é um dos grandes mistérios do livro Mar de Monstros. Existe aí essa suspeita, a Clarice chega a falar, a barreira tá assim, assim, assado porque a árvore de Thalia foi envenenada e não sei o que. Ela fala, aquilo aconteceu, né? E quando ela aponta, tá lá a árvore de Thalia com um rombo no meio, sendo envenenada, quase morrendo. O Luke, ele não aparece na cena, em momento nenhum, e a gente realmente só descobre que foi ele o responsável por isso lá no capítulo 9 do livro. Na série, talvez a ponto de adiantar essa questão e não deixar esse mistério um pouco no ar, que é assim, mistério nem um pouco porque a gente já suspeitava disso também, né? O Luke, ele está diretamente envolvido no envenenamento da árvore de Thalia. Muito fofinho, sabe? Você simplesmente iniciar a cena, você tá lá o Luke furando aquela árvore com uma espada deste tamanho, envenenando ela. Logo ali a gente já sabe que o Luke, ele tá trabalhando sobre as ordens de Cronos e que ele vai ser o grande vilão desta temporada. E isso leva à quinta e última curiosidade, diferença entre o livro e a série, que é, no livro, como fica muito implícito quem foi que envenenou a árvore de Thalia, quem foi que deixou o acampamento começar a ficar sob ataque de monstros, o Quirion, ele é expulso do acampamento pelos Zeus. Isso também acontece na série. Porém, contudo, entretanto, no livro, o Quirion, ele ainda está no acampamento quando a Annabeth e o Percy chegam lá. O Quirion, ele é acusado por Zeus de não proteger o acampamento e a árvore de Thalia, sabe? O Tyson chama ele de pônei, inclusive. O Quirion tá de saída, ele está se despedindo das pessoas, ele vai para algum outro lugar. Aqui na série a gente descobre muito mais cedo que ele tá meio que numas férias, né? Aliás, aqui vai uma outra curiosidade que eu me lembrei agora rápido. No livro, a mãe do Percy, né, a Sally, ela não queria deixar ele ir para acampamento nesse verão, porque o Quirion mandou uma mensagem para ela avisando que o Percy estava em perigo. Eles não conseguem ter essa conversa no livro, né, porque o Percy tá atrasado para o colégio, a Sally quer que ele vá para o colégio o mais rápido possível, mas o Quirion, ele avisa a Sally sobre o perigo do Percy ir para o acampamento esse ano. Inclusive, a Annabeth no livro fala que ela tem sido atacada por monstros durante muito tempo, desde a viagem que toda a viagem que ela fez para chegar até o Percy, ela foi atacada por monstros diferentes. O Percy, que teve um ano tranquilo, graças a Deus, ele não percebeu que tudo isso foi por conta do Tyson e do cheiro do Tyson, já que o Tyson, ele é um ciclope. Inclusive aqui vai... Nossa, passou de 5 curiosidades, mas é porque eu tô lembrando das coisas aos poucos. No livro e na série, existe uma certa diferença entre como o Tyson, ele é clamado filho de Poseidon. Na série, logo após o ataque à árvore de Thalia, o Tântalo, que inclusive também recebe um pouco mais de destaque na série do que ele recebe no livro, ele simplesmente manda a Thalia e o pessoal ali da cabana de Ares matar o Tyson, e em forma de proteger o próprio filho, Poseidon clama ele na frente de todo mundo ali, logo naquela hora que eles estão ali falando sobre a árvore de Thalia. No livro acontece de forma um pouco diferente. Acontece naquele famoso jantar onde eles oferecem as oferendas para os deuses e tudo mais, e pedem as coisas, mas acontece basicamente do mesmo jeito. O Tântalo manda a Clarice e as pessoas matarem o Tyson, e na forma de proteger o Tyson, Poseidon, ele simplesmente clama o próprio filho ali na frente de todo mundo. Inclusive, eu amo a cena da série onde o Dionísio tá rindo na cara do Percy, que ele é irmão de um ciclope. Aquilo ali é maravilhoso. Eu amo esse ator. Eu amo como ele fica muito entre o personagem dele, Brooklyn Nine-Nine, e o Dionísio, porque são dois personagens extremamente iguais. A grande diferença da série pro livro é que logo de início na série, o Dionísio, ele meio que explica pro pessoal que o Quirion, ele foi expulso por Deus e banido por ele ser filho de Cronos. Então meio que esse mistério já foi resolvido logo de cara. E daí com isso, o Tântalo, ele assume a proteção. E daí, por isso, o Tântalo, ele assume o cargo de professor de atividades do acampamento. Inclusive, tem uma coisa muito divertida no livro pra série, é que no livro o Dionísio, ele inferniza
a vida do Tântalo pelo Tântalo não poder comer nem beber nada. E já que a gente tá falando do acampamento meio-sangue, para finalizar isso daqui, vale lembrar que assim como na primeira temporada, o acampamento meio-sangue ele não tem tanto destaque na série. É uma coisa que eu queria ver mais, até porque nos próximos livros que vão vir, né, A Maldição do Titã, Batalha do Labirinto e O Último Titã, o acampamento meio-sangue ele meio que quase não aparece. Faz falta, mas eles querem partir logo pra ação, então dá pra entender, mas eu queria mais cenas do acampamento lá. Mas é o seguinte, por mais que a série ela tenha diferenças entre o livro, ela ainda assim é uma série muito boa, é uma adaptação perfeita de Percy Jackson, ela tá conseguindo seguir toda a essência do livro e ela tá sendo feita com muito carinho. Eu amei esses 2 primeiros episódios, se vocês quiserem eu posso fazer uma crítica dos 3 primeiros episódios da série, eu faço de uma vez só e depois eu sigo somente no final da série. Mas saibam que estou amando Percy Jackson. Essas diferenças aqui, elas são significativas, porém, para a série, parece que ela tá funcionando bem desse jeito. Até porque ela é a série mais assistida do mundo, né? Se vocês quiserem mais vídeos como esse, deixa aqui nos comentários. Se eu esqueci de alguma coisa, comenta aqui também. Logo depois, vocês já vão ver a diferença entre o 2º episódio e o 3º episódio, que já saíram, porque eu gravei esse vídeo tarde demais. Então é isso, gente. Deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar com outros semideuses. Porque sim, nós finalmente estamos ganhando uma adaptação digna de Percy Jackson. Tchau!